Muito boa tarde, meus queridos. Aqueles que não se sentem tão queridos também, boa tarde. Tem alguns não responderam, né? Prazer imenso. Se você quiser vir para cá, eu pressiono você a vir. Não, brincadeira, fica à vontade. Que vai ter o sorteio do Fusca 0 km, se você quiser. É só que o pessoal vai participar. Bom, eu agradeço imensamente a Deus, primeiramente a grande oportunidade de estarmos juntos aqui. Para mim é um privilégio, na verdade, poder estar com vocês. Vim a primeira vez no dia 22 de fevereiro desse ano e voltar para mim é uma grande bênção. Espero que você aproveite, participe, fique à vontade, tá bom? Tendo dúvidas, ao final você pode me procurar. Quero também apresentar a minha pequena, ela vai aparecer aí, Alice, está ali atrás, a minha pequena. Nesse 12 de outubro, vamos fazer 40 anos de convivência. É uma santa essa mulher. Eu gosto e fico feliz com aquela máxima de que o amor é cego, e que continue assim na vida dela por muitos e muitos anos. Falou amém? Assenta-te à minha direita. Muito bom. Temos um casal de filhos, uma filha adotada e uma netinha. Que o Senhor tem nos dado com muita alegria. Se você quiser usufruir dos slides de hoje, eles estão aí nesse QR Code, você pode copiar e baixar agora. Você vai ver que quando você abrir, virá um boleto primeiro, você já pode pagar, tá bom? Nós temos os slides oficiais, R$5.000, ungidos em Israel. Tem o normal, R$1.000, e eu também já fiz a cópia pirata, para que ninguém possa ver. Não, brincadeira, é totalmente gratuito, fique à vontade, se você quiser usufruir. Muito bem, ele vai ficar aí para você poder buscar, isso. O tema do nosso encontro é muito desafiador, para mim instigante, e eu penso que você também acha o mesmo. Quantos de nós paramos para pensar nesse propósito da existência da paternidade, da maternidade? A gente simplesmente, como o Luiz falou muito bem, vamos vivendo, as coisas vão acontecendo, vamos tendo contato com essas experiências à medida que elas vão surgindo. E a resposta a essa pergunta também, o propósito da existência da paternidade, precisa nos levar a uma reflexão um pouco maior. Não penso só no evento da concepção de uma criança, mas também, queridos, nesse projeto de investir a sua vida numa outra vida. Quando se pensa do pais para quê, estamos pensando na andança de uma existência. Essa existência que se multiplica, que lega essa herança mais que preciosa que vocês têm para doar, herança de espiritualidade, no segredo do relacionamento pessoal e íntimo com Cristo e não no religiosismo, o legado do amor, do perdão, do caráter, dos valores que nós temos, o legado da humanidade consciente das suas fragilidades, dos seus potenciais, os caminhos estratégicos para aquele filho saber lidar bem com as limitações da vida que ele vai enfrentar, como a solidão, a insatisfação, que é a marca registrada do ser humano, não é verdade? A finitude, as falhas, a intencionalidade das decisões, das ações
que vão se transformando na vida do filho em acertos, em equívocos, em tudo que somos, enfim, tudo que plantamos, tudo que colhemos, tanto na lavoura da nossa história como na lavoura da história dos outros que estão ao nosso redor e com os quais nós nos relacionamos. Até nós chegarmos àquela conclusão de $1 milhão. Ser é mais do que ter, abençoar é mais do que ser abençoado, amar como Jesus nos mostrou possível é infinitamente maior que todo bem material que se possa desejar ter, comprar, acumular, conquistar. Assim, entender o para quê para mim hoje e para vocês também, por isso estão aqui, é chave para se ter o que legar, o que compartilhar, o que semear na vida dos filhos, como aquela máxima também do livro de Eclesiastes, em que você lança o seu pão nas águas e os seus vão colhê-los depois. Os seus vão colher esse pão depois. Bem, então eu convido vocês a nós pensarmos um pouco sobre isso hoje, a partir da inspiração da paternidade que nós encontramos no texto de Efésios, capítulo 5 e verso 1. Eu poderia começar esse tempo de reflexão abordando as tendências de análise comportamental em diversas áreas de estudo humano. Mas eu escolho justamente a Bíblia porque eu me aproximo dela agora como um livro de sugestões para a vida. Um livro que nos ensina o bem viver. Infelizmente, ele foi, vou usar essa palavra, mas me deu desconto, né? Ela foi cooptada pela religião. Mas era aquele manual do fabricante que deveria vir debaixo do bracinho do neném quando ele nascesse. Já vem com a sugestão do bem viver. Se você seguir isso, você vai ser muito bem sucedido. E aquelas pessoas que se relacionam com o livro, a partir desse prisma, têm se encontrado com valores tão antigos quanto os autores do livro, mas muito mais vindo da eternidade do autor desse livro, que fez você e fez a mim. Então, por isso é que eu conclamo você a começarmos esse tempo olhando para esse texto. Podemos ler juntos? 1, 2, 3, já? Orando como filhos amados de Deus, imitem muito em tudo que fizerem. É isso. Quando se pensa em pai ou paternidade, a primeira figura que surge na Bíblia é a figura de Deus. Tanto o pai que criou esse mundo a partir da conversa com o caos, haja luz se houve luz, e partilha da sua própria imagem com o ser criado, a sua semelhança, multiplica esse ser num outro ser fenomenal. Não sei se vocês conhecem, são as mulheres. Nenhuma reação. Eu não sei se é a sua autoimagem que está baixa ou você não entendeu o que eu disse. Então Deus partilhou a sua semelhança, criou o homem e depois multiplicou num ser fenomenal, chamado mulher. Obrigado, pelo menos a minha é, obrigado. E ele se torna nas páginas da Bíblia, para quem consegue ter esse olhar, um exemplo de ser pai. E ele responde com as suas propostas e, mais do que isso, com as suas ações, essa pergunta. Se você olhar mais de perto esse texto, você sabe, ele foi escrito em grego antigo, que era o inglês da época. Esse verbo que eu destaquei aqui, esse substantivo que eu destaquei aqui, imitem, na verdade, sejam imitadores. No texto original é um substantivo. Ele traz consigo um significado que fica simples, né? Só olhar você vê. A palavra grega é mimetes. Pode repetir aí? Mimetes. Já estão falando grego. Obrigado, Senhor. Essa igreja é maravilhosa.
Da onde veio a palavra mímica, o mimetismo, é o processo de imitação, justamente. É o ato de se fazer igual, de agir como o outro. Então, imitar a Deus é o caminho para você encontrar o sucesso nessa sua ação de treinar um filho para a maturidade e principalmente para uma vida equilibrada em todos os sentidos. Espero que você descubra isso. Bom, essa é a minha sugestão. Não dá tempo de olharmos a paternidade do ponto de vista de Deus na Bíblia toda hoje. Nós vamos ter que ter algumas horas. Eu só terei 6 horas hoje aqui para falar. Não é isso, Flávia? Mas se você quiser pesquisar, saber um pouco sobre Deus como Pai, pode abordar, por exemplo, o Evangelho de João, onde Deus aparece como Pai perto de 100 vezes. 100 textos diferentes mostram Deus como Pai. Talvez você queira abordar a paternidade de Deus a partir das introduções das cartas de Paulo. Em todas as cartas de Paulo, Deus aparece como Pai nessa introdução. Bom, fica aí a sugestão. Você vai ver esse caráter amoroso, afetuoso, santo, desse exemplo de Pai. Mas vai ver também, nessa figura paterna, um pouco dessa visão materna que está lá no seu jeito de ser, de agir. Vai estar lá também. Então, fica aí a minha sugestão de pesquisa. Para mais respostas a essa pergunta inicial: pais para quê? Ufa! Gostaram do tema? Vamos continuar? Querem que mudem? Vamos mudar o tema? Não? Muito bem. Então eu quero começar retomando a palavra do Luiz, novamente, vou retomá-la. A verdade é que nós somos lançados nessa experiência da paternidade sem experiência. A gente vai conseguindo isso com o passar do tempo. Tem alguns que já receberam um pequeno treinamento, já foram babás, babysitters, em algum momento da vida, mas você sabe, né? Chega no final do dia, você entrega o bacuri de volta para os pais, recebe a grana e até logo. Né? Então, você não fica a noite ali. Ter um filho é um projeto para os próximos 20, 25 anos de investimento e depois de aborrecimento, de bênçãos para o resto da vida, em que esse filho vai nos trazer tantas alegrias, não é verdade? O seu filho está trazendo alegria para você? Levante a mão, eu quero ver. Eu quero começar compartilhando com vocês um gráfico desse ministério que surgiu nos Estados Unidos, chamado Orange, e é uma equipe multidisciplinar. Você encontra lá líderes de ministérios de igreja, você encontra educadores, pesquisadores, músicos, artistas, conselheiros, editores, gente que trabalha com produção de filmes. E eles têm desenvolvido lá nos Estados Unidos já há alguns anos materiais para capacitar os pais a serem pais. E fiquei impressionado que a Luiz, minha nora, trouxe a notícia que ela foi participar de um encontro e lá ela viu material da Orange já traduzido para o português. Então é algo que vai chegar na sua mão daqui a pouco. Eu me adiantei e roubei o gráfico deles, que é esse aí, olha lá, sensacional gráfico. Mas é para trazer para vocês um pouquinho dessa informação e fiquei feliz que daqui a pouco vai estar na sua mão. Mas eu traduzi do meu jeito esse gráfico e quero compartilhar um pouco dele com vocês. Olha lá, está bem parecido ou não? Eu dei uns toques pessoais aqui para ajudar você a tentar responder a nossa pergunta inicial. Mas você sabe, os originais estão aí nos slides que você já deve estar baixando, não é? Você vai ver que Deus deixou a família nessa figura do pai e da mãe, queridos, para assegurar um lugar de reprodução
do seu projeto de felicidade. Quando Deus pensou em família, Ele pensou num projeto de felicidade, um projeto de equilíbrio, um projeto de amor prático, que as pessoas ali, nesse microcosmos, pudessem ensinar umas às outras o que é viver, e ainda mais, viver na companhia de Deus. Foi isso que estava na mente dele. É o que a gente encontra folheando as páginas da Bíblia. Por isso que a família é tão priorizada na Bíblia, tão defendida, tão querida. É reflexo de um projeto eterno, que vem da eternidade para a gente. E o gráfico vai mostrar aqui a influência dos pais, e em especial, a partir dessa colocação que acabei de fazer, quero mostrar a média de horas dedicadas aos filhos, que mais ou menos é uma média que os pais estão empregando em todos os tempos no cuidado dos filhos. Eu chamo a sua atenção ali no gráfico para dois fatores de influência que aparecem logo no início e são preponderantes para você entender a sequência desse gráfico. Que a sua influência posicional, todo mundo começa na posição de responsabilidade e de autoridade como pai dos filhos, correto? O filho não escolheu você, não é verdade? Então você recebeu o pacotinho e agora ele tem que obedecer, né? Você tem que me obedecer, não chore agora, passa para a mãe. Mas começa nessa sua posição de responsabilidade, de autoridade como pai, mas também desenvolve uma influência relacional, onde esse casal de humanos vai conquistar a atenção dessa criança a nível relacional. Quando aquela criança não vai só me reconhecer como pai, mas vai me reconhecer como gente, como inspiração para a vida, como exemplo, como alguém que vai caminhar comigo, alguém que é apoio, alguém com o qual eu vou aprender o que é a convivência em amor, vou aprender o investimento de tempo e esforço na doação de quem talvez não retorne nada, mas aquela doação por amor, de coração. E aí essa influência relacional vai crescendo até você conquistar um lugar no coração do seu filho. E também não dá para você ordenar que alguém te ame, não é verdade? Filho, eu quero que você me ame. Isso não funciona assim. Muitos pais não têm gozado da alegria de receberem o amor dos filhos. Eu espero mostrar para vocês hoje o porquê. Muitos pais estão desapontados com os seus filhos por enxergarem neles o reflexo dos seus próprios defeitos pessoais. Eu quero mostrar para vocês como lidar com essa terrível visão, como ajudar o seu filho a não ser como você em muitas áreas da vida e vencer os obstáculos que você não conseguiu viver sozinho. Eu vou começar aqui olhando de perto. Mais ou menos você emprega 12 horas no começo, de 0 a 4 anos, você investe esse número de horas no cuidado dos filhos. É ali acordando, no caminho, dando banho, dando comida, na hora de dormir, é uma atenção total, não é verdade? Tem alguém aí com neném de 0 a 4 anos? Levanta a mão. Muito bem, já levantou o neném também. Excelente, muito bom. Vocês estão sabendo, não é verdade isso? Estão empregando aí 10, 11, 12 horas de atenção e aquela divisão de tarefas de agenda. Não, agora é você, vai lá. Não, eu estou muito cansado. Não, eu também estou cansado. Coisas que não acontecem no lar de qualquer um. A palavra-chave para esse tempo, na sugestão desse Ministério Orange, é que você abrace essa tarefa de suprir as necessidades do seu filho, lembrando que o amor
E já os limites que você vai começar a compartilhar com essa criança são essenciais. Depois, no período de 5 a 10 anos, você emprega mais ou menos 6 horas do seu tempo no desenvolvimento dessa criança. Também ali, olha, na sequência das atividades do dia. Tem alguém aqui com criança de 5 a 10 anos? Meu irmão ali, eu não falei idade mental. O filho tem 22 anos, o filho dele. Não, brincadeira. Muito bem, muita gente tem. Nesse tempo, você emprega 6 horas mais ou menos, lidando com os interesses do seu filho. E essa fase tem muitos interesses, não é verdade? Gente com muitos interesses, tão pequenos, mas cheios de interesses. A palavra-chave sugerida é essa ali: participe dos interesses do mundo do seu filho. É isso que eles estão falando aí. Essa é uma fase, de novo, em que amor, os limites vão sendo compartilhados, mas ele já está entendendo os seus valores e já está olhando para a sua vida como um reflexo do que é ser um ser humano. E aí você ouve pela primeira vez do filho: quero ser igual a você, papai. Quero ser igual a você, mamãe. Quantos já ouviram isso do filho? Levante a mão, eu quero ouvir. Muito bem. Depois, a gente chega dos 11 aos 13, uma fase crítica, em que você emprega mais ou menos 4 horas diretamente e 24 horas de preocupação. Eu não é. 4 horas diretamente, cuidando do macarrão, acorda, vai para a escola, preguiçoso, pega o tênis, arruma o quarto, refeição, blá 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 blá, e depois que ele sai, você fica lá, na tensão: será que está tudo certo, está bem? E aí você vai empregar essas 4 horas lidando com algo que é essencial, você deve guardar aí na sua mente, que é a definição da autoimagem do seu filho e do começo da jornada pessoal dessa criança. Ele vai começar a se ver como gente, é verdade. Ele tem desejos, ele ainda são meio limitados, né? Não quero tomar banho, não vou escovar o dente, coisas assim, mas daqui a pouco, passando um pouquinho ali, ele já vai começar a despertar para a vida. E começa a falar com você como se ele fosse discípulo de Sócrates, de Platão. Já viu isso ou não? As perguntas que faz, a colocação: mas você tem até uma posição de oratória. Acho incrível isso. A palavra-chave sugerida aí é afirmar. E alguns pais querem, nessa fase, impor os seus sonhos pessoais para os seus filhos. É um momento crítico da vida daquela criança e os pais começam a projetar nela os seus anseios não atendidos. Ele não conseguiu ser, mas o filho será. Já viu isso? O que eu não tive, eu darei para essa criança. Inclusive, toda a carga negativa dessa vida de irresoluções que você traz. Alguém tem a bordacinha do Mickey? É interessante que uma pesquisa mostrou, também dentro de uma missão que lida com pais lá nos Estados Unidos e Europa, que esse erro de projetar o sonho pessoal do pai no filho é um erro que 6 em cada 10 pais cometem. Agora, quantos já cometeram esse erro? Levantem a mão. Isso, excelente. Ninguém, para registro, ninguém cometeu isso, né? É uma fase em que amor, limites, valores e, mais do que nunca, o exemplo são essenciais. É um momento em que você vai formar o
caráter mesmo, a identidade dessa criança. Bom, depois de 14 aos 18, parece que passa voando, não é? Estavam aqui outro dia e já com aquele celular eles desaparecem do relacionamento da gente, né? Eu tenho amargura até hoje, irmãos. Não, brincadeira. A benção é que na minha época não tinha celular. Mas é um momento que passa muito rápido. As crianças se desenvolvem rapidamente, têm acesso a coisas que a gente mesmo nem imaginava. E mais ou menos você vai empregar cerca de 2 horas, dependendo das atividades dessa criança, lidando com o potencial desse filho agora. Tanto o potencial para o bem quanto o mal, você vai estar tentando corrigir. É o momento em que a gente mais trabalha com aconselhamento com pais. Eu e a Alice trabalhamos 15 e alguns anos a mais, 15 anos pastoreando adolescentes e jovens. Então os pais vinham querendo a pílula do dia seguinte. Não, era a pílula para resolver o problema do filho. O que eu devo fazer? Eu não estou conseguindo. Bom, sempre assim. Uma fase difícil em que os pais, com a palavra-chave, precisam mobilizar esse potencial dos filhos. Mas a questão é que você faz essa mobilização a partir da individualidade desse filho. Se você tem mais de um, já percebeu que um é diferente do outro. Enquanto com o meu filho Renato, eu precisava quebrar umas 3, 4 varinhas na disciplina, Natália, eu só olhava feio e ela chorava. Acho que ela aprendeu vendo o irmão também, né? Naquela fase que você precisava fazer isso, né? Então, dentro desse momento da vida, você mais trabalha com a individualidade desse filho. Eu quero fazer alguns destaques, então, retomando as influências de que eu falei inicialmente, que estão ali, nesse começo do gráfico. Perceba o seguinte, querido: o tempo vai passar, você vai perceber que a sua influência posicional vai decaindo com a passagem do tempo e o crescimento do filho. Você está percebendo isso? Esse momento aqui do círculo é o momento crítico de passagem de influência. Nós já vamos falar daqui a pouco nisso. Mas a grande maioria dos pais, não entendendo essa queda, acabam chegando nesse ponto da relação com o filho, apelando para o autoritarismo. Enquanto você estiver aqui, você vai respeitar. Essa é a minha casa. Já viu esse filme? Então ele não consegue ter acesso ao coração do filho, ele precisa se impor, com base na violência, nas restrições, no ameaço, no corte de privilégios, além até do que precisava, mas ele está tentando se autoafirmar como autoridade dentro de casa. Ele não entendeu que esse é o pior caminho que ele pode buscar. Isso é natural dentro do crescimento do ser humano, ninguém pode evitar isso. Da mesma forma como eu não posso mandar que você me ame, ou preste atenção em mim agora, você também não pode ordenar para o filho que ele obedeça. Você entende o que eu estou falando? A obediência vem de dentro. Ele pode até, por medo de represálias, abaixar a cabeça, mas por dentro existe um vulcão em erupção, que na verdade o pai que está tentando salvaguardar
essa sua autoimagem detonada, porque o filho já não obedece mais, não quer saber. Para mim não importa, importa que ele obedeça. Se ele gostou ou não, é outro. Entendo. Excelente psicologia sua. Continue assim. E quem já sofreu esse tipo de violência por parte dos pais, sabe que não funciona. Simplesmente a imagem que já estava em decadência aumenta o seu estado de putrefação, vai se deteriorando cada vez mais rápido. O contrário, que seria previsão, é que a influência relacional vai crescendo à medida que o tempo vai passando. Então os pais inteligentes que entenderam o para que pais vão saber que o que vai sobrar no final dessa reta de investimento é o seu relacionamento com o filho. E isso é algo que você precisa plantar, regar, cuidar, tirar ervas daninhas, se aproximar, verificar se tem luz, se tem sol, se você entende isso, mudar a terra, afofar. Você tem que buscar desenvolver relacionamento com o seu filho. E isso não acontece naturalmente. Viver dentro da mesma casa não implica em relacionamento, não é verdade? Fiquei 18 anos, 17, mais precisamente em contato com o meu pai, por exemplo, mas não consegui ter intimidade com ele, ele não fez essa ponte, e eu sinceramente tentei, mas essa não era a minha função, você compreende? Era a função dele asfaltar essa estrada, para que eu pudesse ter acesso a toda a maturidade que pretensamente ele estava portando dentro de si. Toda a visão da vida, pelo menos para eu não errar onde ele errou, mas não foi possível. Você está entendendo, não é? Espero. E se você não fizer essa inversão, no começo tudo bem. Aqui é isso mesmo, é a autoridade que o filho tem que aprender a respeitar. Mas depois de um determinado momento, se você não priorizar essa inversão relacional, os seus filhos vão começar a esconder as coisas de vocês, o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando. Você já não tem mais acesso à agenda oculta do seu filho. Ele multiplica a rede social, deixa eu ver o seu celular, aí ele mostra uma rede social fake para você, e você acredita, né? Tá aqui papai, mamãe, ó. Ah, sim, muito bem, não quero que... Saiu do quarto... Se você não desenvolver esse relacionamento, vai perceber que os seus filhos vão ficar à mercê de influências poderosíssimas. Então começa aqui o corte no processo de influência de pais aos filhos. E a partir desse momento, outras influências, como você está vendo aí, começam a figurar no horizonte relacional do filho. Esse corte se dá ali entre 9 e 11 anos. A diferença que você precisa considerar entre meninas e meninos, né? São desenvolvimentos diferentes. As meninas vão mais rápido nessa interseção em relação à influência dos pais, mas os meninos vão logo atrás. Quais são essas influências que você precisa estar atento e controlar? Mas entenda, querido, de novo, antes do nosso break ali, entenda,
se você não desenvolver relacionamento, o que eu vou falar a partir de agora vai parecer um livro de regras. Como eu comecei, quais são as influências que você precisa estar atento e controlar na vida do filho? Se não houver relacionamento com esse filho, saiba que você não vai conseguir chegar nesse ponto de entrar na vida do filho de verdade, a ponto de ele chegar, como aconteceu com a gente. Está gravando ou não? Obrigado. Fomos para o encontro de casais, fui para Eleitor junto com a Alice, e deixamos os nossos filhos na casa de um outro líder de casais, lá da igreja, aquela grande igreja e voltamos. Você traz presentes para os filhos, né? Aquela coisa gostosa. Sentamos à mesa ali na sala, compartilha, foi muito bom e tal. E meu filho vira para mim, eu pergunto: e aí, como é que foi? Primeira coisa que ele fala, sorrindo, diz: pai, aprendi a fumar. Bom, eu acho que eu vou dar um break agora, para recuperar, Flavinho, para depois eu contar como é que foi que eu reagi, tá bom? Nós vamos parar 10 minutinhos para você tomar um chá, um café e retorne. Não mude de curso, não vá para outro preletor. Quero mostrar um livro para vocês. Eu devia ter colocado lá, mas não fiz. Chama-se A Arte de Dar Limites, de Luiz Hans. Tive um contato com ele num curso que eu fiz aí o ano passado. Gostei muito. Bom, depois, se você quiser ver o livro, vai estar aqui, você olha, tá bom? Tem a Filipeta aqui mostrando quem ele é. Mas é um guia para você dar limites para os filhos. Gostei bastante. Mas junto com esse aspecto do livro tem a questão que eu estou lhes falando aqui. Muito bem. Eu cheguei e meu filho vira para mim e diz: pai, com toda alegria, aprendi a fumar. Que bênção. Você sabe o que aconteceu comigo, deve acontecer com você também, não deveria. Por dentro, eu quis, fica à vontade, eu quis esganar o moleque, né? Mas foi assim, recebi uma unção de Deus, naquele momento de tranquilidade e sabedoria, que não veio de mim mesmo, né? Até lembrando, eu ainda quero esganar o moleque, ainda hoje, né? Com 2 metros de altura, meu filho. E aí, você gostou? Foi a pergunta que eu fiz para ele, num tremor interno, né? Ele dizer: sensacional, vou começar amanhã, né? Ele disse: não, tossi muito, pai. Ele aprendeu com o filho do líder de casais da igreja. Amém, irmãos? Que bênção. Estou lembrando também que quero esganar o meu irmão. Depois vou ter que pedir perdão ao Luiz. E o meu filho, não era o Luiz, era. Então, ele nadava. Eu dizia: você vai ver amanhã, você vai para a piscina, vai ver que vai fazer diferença, você vai sentir um peso e tal. E ele: é mesmo, pai? Aí dei os presentes, beijos, abraços, fui para o quarto e ajoelhei para orar, né? Falei: Senhor, me salva aí. Eu sei, ele nem tragou, né? Ele só deu aquela puxada, tossiu e largou, né? Se o Senhor não fizer um milagre, eu vou sair por mentiroso. Dá um jeito aí.
E foi mesmo, hein? O garoto nadando no dia seguinte, no meio da piscina, passando mal. Você também tem que contar com a atuação divina, né? Nesses momentos. Mas eu fico feliz, queridos, porque eu fui o primeiro para quem ele contou que tinha aprendido a fumar. Foi o primeiro para quem ele contou que deu o primeiro beijo. E minha filha também, Clarice. Eu acho que isso é muito bom. Conseguimos alcançar o nível de relacionamento com eles. É claro, eu nunca vou ser amigo como os amigos são, você sabe, né? Não tínhamos essa pretensão e nem você deve ter. Mas aquela porta relacional aberta, construída com amor, com carinho, com proximidade, com contato físico, com beijo, com abraço, com atenção, isso fizemos muito, não é, querida? Manteve a porta aberta. Eles sabiam que quem fala a verdade não é disciplinado. Então, agora eu precisava preparar o meu coração para ouvir essas verdades. Como você também precisa. Se você não entender, abrindo um parênteses, se você não entender que 99,9% das pessoas do mundo vivem problemas com a sua autoimagem, e o 0,1 não sabem que são gente, os que sobraram. Se você não entender isso e não começar a trabalhar na sua vida, você não vai conseguir alcançar esse nível relacional com seus próprios filhos, porque você vai estar envolvido em tentar salvar aquilo que você não pode salvar, por meio de uma opressão sobre o filho, que não resulta em bons resultados, não traz bons resultados, não resulta em coisas boas, como você pretende, né? Então eu tenho atendido diversos pais e mães de juniores, adolescentes, ninguém aqui dá borda. Ninguém dá borda. E na conversa com eles, o que eu tenho notado, queridos, é justamente isso. O grande problema relacional que eles têm com o filho começa no espelho da sua própria vida. Eles não conseguiram tratar a sua autoimagem, se autoafirmarem como gente, como seres humanos, principalmente em relação às suas falhas. Então ficam investindo em coisas passageiras, que é o relógio novo, o celular novo, o carro novo, a casa nova, a viagem nova. Ficam tentando burlar esse processo que vem de dentro por meio de coisas, mas não tratam daquilo que está enraizado. E é justamente a especialidade de Cristo fazer isso com a gente. Quando eu me abro a palavra de Deus, quando eu começo a ser tratado por essa palavra, não num campo religioso, mas na vivência relacional com essa palavra, deixando que ela molde o meu caráter, eu vou me transformando numa pessoa mais equilibrada, de verdade. Isso a religião não faz, é Cristo que faz. Bom, então é preciso que você invista em você mesmo, para que você possa obter resultados positivos na vida dos seus filhos. Então, ouço os pais dizendo: eu dei tudo para ele, mas o que mais então faltou? Faltou o retorno, né? De admiração, bom, isso se conquista com relacionamento e com base naquilo que você é, não que você finge ser, que também é algo muito particular dos religiosos. Investem muito naquilo que é exterior, que é a carcaça, e dentro, alguém já escreveu sobre isso, já falou sobre isso, não foi, Luiz?
Não, Paulo Coelho não, mas... Estou falando de Jesus. Pode ser ridículo. Não, ele não disse nada. Quem são os amigos? Ah, você precisa controlar. É verdade. É preciso que você entenda qual é essa interação. Os amigos vão trazer novos costumes, novos valores, novos jeitos de ser e viver, e você vai ter que afirmar os seus próprios valores dentro de casa, mas isso se dá no relacionamento, entende? Não na imposição. Quanto mais você impõe, pior fica. As redes sociais, hoje qualquer criança, minha neta com 5 anos, está andando pela internet, monitorada pelos pais, é óbvio, mas daqui a pouco ela vai começar a navegar mesmo, né? Preciso cuidar disso. As redes sociais, o celular, a criança vai ter acesso ao mundo que está perdido. Ali todo tipo de influência. Esse programa do TikTok aí, você tem visto quanto mal está fazendo. Mesmo o Instagram, se você pegar Instagram, eu estava olhando, eu não visito muito as redes sociais, tenho pouco tempo para isso, mas estava lá fazendo uma pesquisa de uma pessoa no Instagram. Quando eu coloco ali, começam a aparecer imagens eróticas para mim, e eu rapidamente já mostrei para a Alice, olha isso. já dando a vacina, né? Opa, já dando a vacina, porque eu preciso entender que essas redes sociais são positivas, são maravilhosas, mais ou menos. Eu preciso, pela influência, captar o meu filho para um relacionamento que seja verdadeiro, que ele consiga ver nessa minha relação com ele, e principalmente no exemplo da minha relação com o meu cônjuge, que a vida real é melhor do que aquela projetada, aquela fingida nas redes sociais, todo mundo sorrindo, ou então todo mundo detonando, né? Você já vê até que a pessoa está se separando pela rede social. É preciso deixar o amor, é preciso soltar as amarras e dar velas ao vento. Então você já vai se separar. Você sabe disso, né? Então brigou com alguém ali que ele alfineta a pessoa. Então, cuidado, é um evento importante. Bom, na escola, ele vai começar a ter acesso a outros conhecimentos mais elaborados e agora interpretados por outras pessoas, também com autoridade, fora do seu controle. É a hora que ele vai voltar a fazer perguntas para você que você não sabe responder. Mãe, qual é a raiz cúbica do 50.860? Você não sabe, né? Nem eu. Não sabe? Pronto. Sua autoridade já decaiu 1 ponto percentual. Para menos, é claro, né? Eu venho, pai, e tal, não sei o que, você tenta argumentar, ele acha que o professor está com a razão, você não sabe nada. Essa transição precisa ser para você a mais tranquila possível. Mas se você tiver problemas de autoimagem, vai ser difícil enfrentar isso. Ainda mais aquele projeto de gente dizendo o que você não sabe, o que ele já sabe. Tá? Calma, sorria, me explique mais. Tá? Vamos testar na prática para ver se é isso. Mas se você não tiver relacionamento, depois, entrando nessa fase vestibular, decisão do que serei quando crescer, é uma fase importantíssima. Também conhecimentos elaborados vão chegar, interpretados por outras pessoas. E o passo final chega aqui, na liberdade que agora ele tem, que você não pode mais evitar. São as decisões pessoais, a
Agora saiba que essas decisões vão surgir a partir do que você plantou na vida dele, principalmente nos primeiros anos, mas marca muito o relacionamento de amor e de carinho que você tem com seu filho e sua filha. Contato físico com os filhos, a apreciação dos filhos, o elogio dos filhos. Eu não estou falando para você fazer elogios vazios, entende? Deixa eu procurar alguma coisa. Como nós cometemos esse erro, virar para minha filha e dizer: filha, você é tão linda. Aí ela fica brava e dizer: você só está falando isso porque eu sou parecida com você. Bom, é verdade mesmo, mas eu não tinha pensado por esse lado. Muito obrigado pelo elogio, querido. Voltou para mim, né? Mas o elogio verdadeiro, tá? Se você não tem isso dentro do seu relacionamento como pai e mãe, não vai existir na relação com os seus filhos. Parece que todo mundo sabe disso, mas como é difícil reproduzir essa verdade. Se você pega dois seres humanos casados tentando disputar quem tem uma autoimagem pior, vão refletir isso na vida do filho. E aí o que as pessoas estão fazendo com a religião, com a escola, com os especialistas, com os terapeutas, com os médicos que já estão medicando crianças, é terceirizar a sua responsabilidade. Não adianta ele viver um ambiente maravilhoso na escola, mas quando ele volta para casa, onde ele precisa ser reafirmado como gente, ele não acha conteúdo, não tem alimento para a alma. Naturalmente, essa criança vai desenvolver problemas como você hoje. Então, é preciso que você se mobilize, que você afirme, que você participe, que você abrace. E eu não canso, desculpa eu esquecer, eu não canso de dizer que nesses anos que a gente trabalhou com adolescentes, o que eles mais gostavam de fazer era abraçar a gente, né? Fazer bagunça, comer e abraçar a gente, não necessariamente nessa hora. Vinham abraçando, e a gente queria falar com os pais desses filhos. Nós tínhamos uma pasta com diversos testes de cada uma daquelas crianças ali. Podemos ir à sua casa para a gente conversar sobre o perfil do seu filho. A gente tem testes emocionais, espirituais, tá? Diversos pais não tinham tempo para receber a gente, para falar sobre os filhos, né? Então, vinham e abraçavam e beijavam a gente, punham a cabeça no ombro e a gente tentava fazer alguma coisa, né, querida? Mas se meu pai não me recebe dessa forma, quantos de vocês se lembram de verdade de um pai ou de uma mãe realmente amorosos? Eu me lembro do primeiro soco que eu levei do meu pai. Que bom. E o primeiro afago? No meu caso, o primeiro afago que meu pai me deu, voluntariamente, ele estava morrendo de câncer, em cima da cama, eu lá com ele 15 dias no hospital. Um dia antes do falecimento, ele acordou, me viu, depois de eu ter limpado meu pai, dado banho nele, ele estava na cama, ele acordou, olhou para mim e sorriu. Foi o primeiro sorriso espontâneo de amor que eu gravei no meu coração, e ninguém mais tira de mim, né? Então, Jesus, manda um abraço para o meu pai aí, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa história
de carinho, de amor, de aproximação para contar, como eu. Então quero encerrar, porque daqui a pouco tem a minha novela, eu não posso perder. Fiz um acróstico com a palavra paz, para você lembrar. Primeira coisa, para você desenvolver uma influência relacional sobre os seus filhos, é trabalhar na sua presença. Chega de desculpa de que você trabalha demais. Todo mundo faz isso. Então você não é o grande super-homem, a super-mulher do mundo. Você é um ser humano que recebeu uma responsabilidade e você procurou por isso. Então, tenha caráter e assuma a sua responsabilidade. Ponto. Pare de dar desculpas. Comece a investir na vida do seu filho. Como é que eu faço isso? Presença pessoal. Então, eu chego conversando com um pai de adolescente, eu chego em casa e ele fecha a porta. Fecha a porta do quarto. E você faz o quê? Eu fico com raiva. Excelente! Conseguiu pôr para fora a sua autoimagem negativa. Não, irmão, você não foi chamado para ficar bravo com o seu filho, você foi chamado para ir lá. Bate a porta, porque acontecia comigo isso também, bate a porta e entra. Você tem essa intimidade. Ele vai fazer uma cara feia desse tamanho, mas homem que é homem não tem medo de cara feia. Chega lá e diz: e aí, tudo bem? E comumente adolescente é monossilábico, né, para pai. Tudo bem? Olhando no celular, né, do tablet. Dê mais um passo em direção a ele. Pensei em você hoje. Dê mais um passo. Amo você, oro por você. E vai para cima, dá o abraço e ele vai jogar você para fora do quarto, mas pelo menos você fez a sua parte. Mas é só um momento, porque aquela criança, quando você sair, isso vai ficar na mente, porque meu pai e minha mãe me amam de verdade, me buscam, estão atrás de mim. E quando ele for para a escola e falar isso na roda dos amigos, quando os amigos começarem a detonar o pai e a mãe deles, ele vai lembrar: não, meu pai também é ruim, mas é diferente do de vocês. Principalmente aos irmãos, meus irmãos, homens, a gente precisa dar esse passo de amor, de carinho, de proximidade. Não interprete o seu relacionamento com a sua filha, o seu filho, a partir da sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é uma injeção de ânimo poderosa que você vai dar no seu filho. Um abraço, um carinho, mas ele não gosta, e daí? Eu agarro mesmo. Vem aqui. Vai chegar um momento que ela vai sentar no seu colo, ele vai sentar no seu colo. Meu filho me beija até hoje. Para mim isso é uma bênção, uma proximidade, algo que foi conquistado, você entende? Não é algo que surgiu do nada. E nós homens temos muito essa dificuldade. Somos pessoas cheias de desculpas e poucas resoluções. E nós somos incitados por Cristo a vivermos o que nós cremos. Então chamo sua atenção para isso. Você vai ver que poderoso é esse contato físico, pessoal. Entra lá. O seu filho assiste a alguma série, vai assistir em particular. Mas essa série é ridícula, só idiotas gostam dessa série. Começou muito bem. Então depois eu já deixo o meu cartão. De você eu vou cobrar 5.000 a consulta. Não importa, seja inteligente, estratégico. Você tem lá uma conta do Netflix, você sabe que os outros estão assistindo. Entra lá. O meu filho está vendo
Senhor dos Anéis. Opa, vai assistir. Depois que você entrar, depois bater na porta e entrar, faz a pergunta: você viu lá o elfo fulano de tal na Terra-média? Pá, o seu filho vai ter um infarto. Que? Ah, gostei muito, você viu? Rapaz, aquela cena em que a elfa está cavalgando naquele cavalo branco de olho azul na praia, você gostou? Acabou a relação pai e filho. Agora você pode sentar na cama, você vai conversar, ele vai falar: gostei muito, você gostou, pai? Gostei dessa cena. Não precisa mentir, mas é só ser inteligente. Você entende isso, querido? Se aproxima. Agora a pergunta é essa: se eu não estou presente na vida do meu filho, alguém vai estar. Tenha certeza disso. Aqueles que leem a Bíblia, eu não quero espiritualizar, mas de quem já viu isso acontecendo, a Bíblia nos diz que existe o espírito do mal nesse mundo, promovendo maldade e oprimindo as pessoas. E nós, na nossa presença ali, vamos poder dar solução, inclusive para a atuação contra esse inimigo espiritual. Não só orando, mas a nossa presença faz diferença. Principalmente os homens aí que foram chamados à responsabilidade da liderança espiritual do lar, precisam comparecer. Orar nesse sentido. Essa é uma influência poderosa na vida deles. O inimigo pensa mais no seu filho do que você pensa que ele pensa. Preciso tomar atitude. E é claro, agora você está aqui. Onde é que está o seu filho? Você não sabe, mas Jesus sabe. Então essa minha conexão com o Senhor é tão forte. Senhor, cuida ali do meu filho, onde ele estiver. Fala o coração dele. Se existe alguma influência do mal, eu repreendo em nome de Jesus. Peço que o Senhor o faça também. Cuida dele, por favor. Cuida dela. Compreende? Me envolvo. Depois entendo que de pedófilos e ideologistas se multiplicando no mundo, meu filho é um dos alvos dessa gente. E se eu estiver lá, fixo a posição, compreende? Então esteja presente, sem terceirizar o que Deus te mandou a fazer. Que você se deixe conhecer pelo seu filho. E aí vem uma pergunta: por que é fundamental na formação da personalidade dos filhos que os pais se deixem conhecer por esses filhos? Bom, a resposta de grandes especialistas é essa: porque é a única maneira de educar a emoção, de criar vínculos sólidos e profundos com essa criança. E o que gera esses vínculos com seu filho é o seu exemplo de vida. Mas não só exemplo de acertos, viu, querido? Mostre os seus erros também. Tenho falado muito isso para as pessoas. Falar dos erros e de como é que você lida com os seus erros também é muito importante. Vai ajudar o seu filho a se identificar com as lutas que, se ele ainda não está tendo, vai começar a ter em breve, né? Então esteja presente, registrando os seus comportamentos, vão arquivando na memória o seu jeito de ser. Tenho visto pais declarando coisas magníficas para os seus filhos, mas as reações deles são péssimas na frente desses filhos. E principalmente, né, queridos, diante dos eventos de tensão, em que a nossa autoimagem negativa joga para fora amargura, intolerância, hostilidade, impulsividade ruim e até injustiça
na insatisfação humana, na nossa falta de saúde emocional. Bom, segunda palavra que eu gostaria que você guardasse do nosso acróstico é amor. A presença sem amor não funciona. É um ingrediente essencial para esse bolo ficar bom. Estou presente, estou amando. Se eu não estou dando amor para o meu filho, quem está? Já dei essa estatística para vocês antes, no começo do ano. 60%, 65% das meninas ou das mulheres que darão a luz aos filhos são adolescentes. Estatística aí da Organização Mundial de Saúde. Por que isso acontece? Elas estão buscando em alguém o carinho que elas precisam receber. Bom, eu tive filha, eu sei como é. E sei como era na escola. Chegou, os meninos queriam ficar. Quando ela ficou firme, suprida das emoções, pelo suprimento das emoções, ela ficou firme. Os meninos começaram a dizer: a Natália é menina para casar. Eu acho que isso já diz tudo, né? Então, como é que você aprende a doar amor? Vai para a fonte de todo o amor, que é o Senhor Jesus. É com Ele que eu aprendo esse amor prático. Depois do investimento, a pergunta que vem: se eu não estou influenciando meu filho, quem é que está? Esse relacionamento pessoal, que é de origem espiritual, emocional e também disciplinar, vai compartilhar limites, mas dentro de um ambiente de amor, de aceitação. E aí, como é que um ser humano se forma? Você responde essa pergunta para ele. Como é que um ser humano lida com os problemas emocionais? Sua vida vai responder isso. Como é que o seu filho vai administrar as insatisfações da vida? É com você que ele vai aprender. Eu só posso fazer mais um parênteses. Já estão puxando meu terno aqui. Também tenho aconselhado diversos casais que chegam dizendo: meu relacionamento está uma droga, quero que isso acabe. Vamos investir no seu relacionamento. Já fiz de tudo, não dá, não muda. Prefiro cortar o vínculo. Sim, mas fale um pouco mais. Eu quero ajudar vocês a se separarem, inclusive. A separação tem que ser algo amadurecido, não pode ser como as pessoas estão fazendo aí. Como se troca a escova de dente. Se você trabalhar no seu relacionamento, se separar com maturidade, você está com saúde para o próximo relacionamento. Essa é uma estratégia, né? Eu não devia contar, né? Quer investir? Vamos conversar um pouco mais. Aí a pessoa sempre fala das suas insatisfações. Bom, bem-vindo ao meu mundo. Pensei que era só eu que era insatisfeito no meu casamento. O quê? Chama o médico, por favor. 3, 4 caíram. Eu não sou uma pessoa plenamente feliz no meu casamento. É mesmo? Conte-me mais. Claro. Eu sou um ser humano insatisfeito. Comprei uma casa em São Bernardo, já não dá mais. Eu estou pensando em comprar a próxima casa no sul da França. Amém, amigo? E depois na Espanha, quem sabe. Mas quando eu estiver lá passando férias, eu vou estar insatisfeito. Podia ser uma casa maior, você não acha? Satisfação faz parte da vida da gente. Você nunca será um ser humano 100% satisfeito, a não ser que você lide com você na base da realidade. Bom, deixa eu compensar o outro lado, né? Eu sei que a Alice também
não é 100% feliz nesse relacionamento. Está falando não. Eu sei também que é verdade. Porque eu não sou mais o cara com quem ela casou, você percebeu. Amadureci em algumas áreas, em outras áreas eu decaí. Estou cheio de ruga, já não tenho aquela vontade de viver como eu tinha antes, sabe, de realização, diferente. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Em algumas coisas eu não consigo agradar a minha esposa, mas a gente continua casado há 40 anos porque aprendemos a lidar com as nossas insatisfações. Eu já dei esse exemplo para vocês. A gente não assiste muito filme junto, porque o que ela gosta é muito diferente do que eu gosto. A gente já tentou, alguns dá certo, mas pronto, não precisamos criar um problema nisso. Ela assiste o filme e depois conta e eu faço o mesmo, tirando as facadas, os tiros. Como administrar insatisfação na vida e finalmente como é que se faz a vontade de Deus, né? Se o filho não olhar isso na prática na sua vida, que tipo de discípulo de Jesus você espera ter? E finalmente a sensibilidade. Se eu não noto as necessidades espirituais e emocionais do meu filho, quem está fazendo isso? Alguém está fazendo. Então é a percepção do que o filho está passando. E aí, querido, meu último conselho, se eu poderia ter a pretensão de lhe aconselhar, olhe nos olhos dos seus filhos, dê um tempo, olha para mim, deixa eu olhar para você, tenha a decisão de notá-lo como gente, como pessoa, na sua delicadeza ou na bagunça que faz, sei lá, mas se aproxime dessa forma, seja sensível ao outro, e aí você vai perceber que a sua influência relacional vai cada vez mais se fortalecendo, e pode ser que no futuro você possa ser admirado pelo seu filho, querido pelo seu filho, apreciado pelo seu filho, na base da realidade de quem você é, das suas dificuldades, é claro, mas colocando na balança o que o meu pai mostra, o que minha mãe mostra de Cristo e de maturidade para mim, suplanta todos os defeitos. Que assim seja na sua vida. E comece agora. Nunca é tarde, viu, querido? Nunca é tarde. E aí eu convido você para abafarmos o choro, lendo juntos o acróstico de paz. Vamos lá, 1, 2, 3, já? Presença pessoal, amor, investimento, sensibilidade. Então, se eu quero que meu filho creia, eu tenho que crer. Se eu quero que meu filho se relacione com Cristo, eu tenho que me relacionar com Cristo. Se eu quero que meu filho faça a vontade de Deus, eu preciso fazê-la. E aí, 3 aspectos para você. Estude a Bíblia na sua casa. Tenha tempo, ponha na sua agenda um tempo de leitura e estudo da palavra. É ali que você vai conhecer Deus, vai ter os princípios que transformam o seu coração. Não se satisfaça só com cultos de final de semana, só com uma escola bíblica. Isso é maravilhoso e deve continuar, mas leve isso para casa, para dentro da vida. Estudo da Bíblia é que vai fortalecer você como gente. Senão a tendência é você virar religioso. Outra coisa é que você ore lá com a sua esposa, com o seu marido. Tenha um tempo de oração. Seus filhos te vejam orando.
que eles percebam que a oração é a respiração da sua alma em relação com Deus, direta, e quem sabe ele também vai acabar se ajoelhando ali ou sentando ao seu lado. Posso orar também? Claro que pode. Se você tiver esse hábito de meditar na palavra, de orar, você vai perceber que essa lição vai ser mais apreendida pelo seu filho. E finalmente, procure desenvolver hábitos que não só relaxem você, mas que invistam na unidade da sua família. Os pais hoje vão escolhendo o que eles querem fazer e trazem os filhos a reboque. É um momento de treinamento. Procure ser um pouco mais democrático nisso. O que será que vai estimular o meu filho a ponto de eu poder me aproximar relacionalmente dele? Porque, viu, queridos, pais que não fazem o papel de treinadores tendem a fazer o papel de médicos de UTI. Você sabe a diferença, né? E não seja assim na sua vida. Pais para quê? Agora é com você. Senhor, quero agradecer o grande privilégio de ter estado aqui com os meus queridos. Eu olho para eles, vejo um grande potencial de transformação do lar, da vida, dos relacionamentos. Posso sentir também alguns bem cansados da rotina da vida. Eu clamo em nome de Jesus, que seu Espírito possa intervir na mente e no coração, preenchendo esse interior, para que esse poder da rotina vá sendo substituído por uma vida que vale a pena ser vivida. O Senhor sabe que carregamos muitos fardos, muitas dificuldades, a vida é difícil, precisamos pagar por tudo, falta-nos esperança muitas vezes, mas, ó Senhor, com a sua atuação poderosa, podemos ser transformados de dentro para fora e poderemos ver na nossa própria vida, na vida dos nossos filhos, a transformação que o Senhor mesmo planejou. Que o Senhor nos ajude a imitá-lo. Queremos fazer o Senhor. Portanto, nossa vida está nas suas mãos. Nos consagramos ao Senhor nessa tarefa da paternidade e da maternidade. Que o Senhor nos ajude. É o que eu clamo de coração e agradeço em Jesus. Que assim seja.